Isso mesmo. Vamos falar sobre a obra mais icônica, mais incompreendida, mais estranha da humanidade. Vamos falar sobre Gantz. Salve humanidade, eu sou Michel e esse é o canal Filosartes. Hiroya Oku, ou Ku Hiroya, não sei bem porque eu não sou japonês, e sua equipe inicia Gantz mostrando já logo que ele quer tratar de uma premissa sobre a verdade. E essa verdade, por mais que esteja numa ficção científica muito maluca, eu acho que uma das histórias mais insanas que eu já li, e li tudo, ele já mostra ali desde o começo como que eles vão trabalhar os desenhos. Eles pegam blocos, formas, colocam no computador, repassam depois para o papel, fazendo algumas alterações em nanquim para trazer aquela magnífica arte do estilo quase realista. E assim, e logo de primeira é apresentado alguns personagens que já vão delinear um formato sobre essa verdade, sobre que não há heróis. E isso vai ser uma das principais premissas de Gantz. Então ele apresenta Keikuro Ono e seu amigo. O Kato, que logo vai deparar ali com um acidente de um mendigo sobre as linhas de metrô, e Kei não tá nem aí, ele não liga pra ninguém, não quer ajudar ninguém, já quebrando aquela expectativa de grande herói que se preocupa com o todo, com a humanidade, com um grande propósito. Por outro lado, o Kato, mais sensato, alguma coisa assim, tenta ajudar diante daquela sociedade que só se silencia e não tenta fazer nada diante do acidente que ia ser iminente, né? E com isso, o Kei acaba cedendo ali, vai ajudar o Kato porque fica envergonhado do Kato ficar chamando ele ali no meio do metrô e tudo mais. Com essa ajuda, começa a apresentação do que vai ser, então, esse estranho Gantz. Os dois estão dentro do trilho ali do trem bala, né? E logo eles sofrem um acidente e suas cabeças são arremessadas ao longe. Os dois então caem numa sala com uma esfera negra estranha e com algumas outras pessoas ali que estão observando eles chegarem. Com certeza essas pessoas já saberiam o que estava acontecendo. Então, eis que surge uma coisa ali, uma luz, um feixe, alguma coisa saindo da esfera negra e começa a ser meio que printado automaticamente uma pessoa nos colos de Kei. Uma senhorita nua, enquanto o Kei, o virgão, estava ali embasbacado, sem entender nada, se ele estava vivo, o que estava acontecendo, se era um inferno. E aquela mulher começa a surgir. E com isso, logo de cara, um dos dilemas que vai mostrar sobre a natureza humana. E isso ainda é das premissas do que vai vir a ser Gantz. Então, uma das cenas mais trágicas de horror da humanidade, que é o estupro, começa a ocorrer ali e ninguém, de novo, sem entender nada, sem fazer nada, um cara aparentemente ali da máfia japonesa que também estava naquela sala, leva a menina nua para um quarto isolado e então a esfera começa a interagir com a música que você ouviu aqui no início desse vídeo. E essa esfera, ao interagir, ela abre e mostra uma gama de armas. Alguma da galera ali já começa a pegar algumas armas, e enquanto tem outro carinha bem estranho escorado ali no canto e todo mundo sem entender nada. O que é isso? O que está acontecendo? O autor e sua equipe então já parte para apresentar, igual todo drama clássico japonês que eles apresentam, como que vai ser o cenário, o que cada coisa funciona, para que serve, quais suas potencialidades, riscos, e eles começam a apresentar isso mostrando esse pessoal voltando para a cidade novamente, né, naquela forma impressa ali, que ainda vai fazer um sentido lá na frente da história. E quando eles são arremessados novamente para a cidade, eles começam a aprender o que vai ser o jogo, né? Eles foram dito ali que eles teriam que procurar um ser que parece, eles ainda não sabem se é um alienígena, se é um humano estranho,
e enquanto o outro ali simplesmente fala que vai embora. No momento que essa pessoa fala que vai embora, uma bomba é acionada e ela explode na hora que ele sai de uma premissa ali da região, onde que está sendo provavelmente monitorado por quem é esse Gantz, sei lá. Gantz é alguém, sei lá. Vamos saber disso ainda. Pois bem, alienígena caçado, cabeça explodida, esse hiperrealismo que muita gente está ali só para ver esse contexto de violência, que é justamente para a gente tentar pensar o contrário, mas isso eu vou falar em um vídeo futuro que eu vou trazer sobre Vinland Saga. Mas tá, voltando ao Gantz ali, aí sim começa a premissa mais voltada do discurso dessa obra, que tem a ver sobre sobrevivencialismo. Como que a humanidade vai sobreviver diante de tanta catástrofe? Estamos aí presenciando um mundo hiperaquecendo por causa de nossas ações planetárias também, comuns da natureza e problemáticas do que a gente vem causando nos séculos aí de evolução. E Gantz passa a nunca ser uma obra datada, apesar dele ser meio que fazer referências a algumas obras igual Independence Day, outros filmes de alienígena ali. Gantz é como se fosse, e se aqueles alienígenas ali estivessem vivendo entre a gente e a gente precisar se preparar com as nossas tecnologias para uma invasão muito maior. Aí sim começa sobrevivencialismo, quando o Kei Kurono começa a correr e a roupa, o traje lá que é meio que obrigatório e as pessoas ainda não sabem disso para sobreviver nesse jogo, essa roupa começa a ficar hiper inflamada, hiper forte, e ele começa a correr, pular e se lembra que apesar dele nunca ser bom com nada, nunca ter conseguido fazer nada na vida, ele era muito bom em correr, em fugir, em mostrar para os outros que era melhor na corrida. Então, nessa hora ele foge. E é um dos métodos de sobrevivência primeiro, fugir. E assim que ele foge, alguma coisa começa a mexer com o Kei. Ele vê que o Kato está sendo totalmente destraçalhado pelo alienígena pai, digamos assim, daquele alienígena cebolinha. E entra outra curiosidade. Será que esses alienígenas têm sentimentos humanos? Por que eles estavam convivendo justamente na Terra? Mostra que aquele alienígena sente uma dor pela perda do então suposto filho, né? E começa então o Kei, ele para de correr e fugir e corre de encontro com o alienígena, porque do nada ele resolve que precisa salvar um amigo que estava já começando a comover aquele coração gélido e insensível e escuro do Kurono Kei. Daí a gente entra em outro movimento arquetípico, digamos assim, que está atravessando também a humanidade, além do colapso climático e tudo mais, que é diante de nenhuma possibilidade de futuro, o que os jovens vão querer, o que eles podem fazer. Aí acho que essa narrativa também passa por isso, não só jovens, né, senhores, senhoras, que está presente muito ali na criação dos personagens, muito interessante. Inclusive um personagem que eu gosto muito, que eu fiz uma analogia, é um tal de Oka. E eu tenho quase certeza que é uma referência ao criador do mangá, o Oku, porque é um cara inteiramente inteligente, ele consegue entender a narrativa do jogo, na hora que ele vê que chega num limite ali, isso já é bem lá na frente do mangá, na hora que chega num limite, que ele é um dos melhores jogadores, um dos mais fortes, na hora que ele chega ali no limite, ele vira e fala, eu estou vazando, eu não vou ficar aqui não, que eu vou embora. Só que aí tem uma morte trágica, meio que pra mostrar esse negócio do grande herói que é o próprio criador e acabou sendo morto, né? Uma morte épica e trágica. A narrativa vai ficando muito progressiva, cada vez uns alienígenas muito mais estranhos, mais poderosos, armas mais poderosas para eles poderem usar e combater, como se estivesse fazendo um treinamento militar para um grande evento de sobrevivência que irá acontecer. Né? Eles não sabiam que estavam se preparando, por isso que tem toda essa comoção de tentar ajudar em vez de tentar se armar. E, assim, Kei e os outros tá se lixando, eles vão para ajudar os outros que estão nesse inferno, para eles poderem sair e voltar para suas vidas comuns, sem saber que a vida comum também vai ser ameaçada no futuro. E essa progressão, e essa narrativa também de jovens que não entendem, tem um desejo de se tornar reconhecidos como heróis, como alguém que ao menos pode ser cabível ali no seu mundo seja sexual, seja social, qualquer coisa. Essa busca pelo reconhecimento é colocado também num mangá que eu tenho certeza que os autores, ou autora, não sei,
buscou muita referência e é muito fã. Eu acho que eles são muito fãs de Gantz, que é Chainsaw Man, né? E futuramente, se quiser saber alguma coisa sobre, eu posso fazer um vídeo. Mas como eu li até bem avançado, até a história começa a ficar mais maluca ainda que Gantz, o Chainsaw Man, eu comecei a olhar assim, aqueles quadrinhos, aquela forma assim, não que os traços sejam, né, parecidos, claro que nunca vai ser, mas é bem legal o estilo de arte deles ali, bem rápido assim, para dar um movimento. E eu comecei a perceber que aquela narrativa de Chainsaw Man é muito parecida com esses contornos maluco e progressivo e cada vez mais diabólico, digamos assim, de Gantz. Vai por mim, eu tenho certeza que eles são fãs. Se alguém já conhecia alguma entrevista aí, comenta pra mim aí que eu não sei não, eu só intuí isso daí. Aí voltando a falar sobre isso de priorizar a si para sobreviver, a gente começa a perceber também outra premissa que mostra que aqueles que gostam de ser mais forte, mais machão, aqueles que vão estuprar e vão colocar todo mundo em risco ao seu prazer porque tem desejo de matança, começa a ver que esses mais fortes se tornam os mais frágeis, porque eles começam a ficar muito individualista. E justamente o que leva a humanidade a sobreviver é o espírito coletivo, inclusive o que fez a nossa espécie prevalecer sobre outras espécies humanas, hominídeos, sei lá, que tinha há milênios atrás, foi tipo assim, esse agrupamento de seres humanos que raciocinava, que colocava algum aspecto ali para criar as armadilhas, as coisas, e conseguiam domar e fazer outros absurdos também ao longo da história, né? E tudo isso mostra que esse individualismo, essa macheza exacerbante desses caras só levam eles à ruína no final. Que eles começam uma competição besta em vez de se agrupar e se juntar e colocar assim. Então, eis que chega, eis que vai indo, vai evoluindo. Eu recomendo muito você a ler o mangá porque é muito, muito massa. É tão louco que é muito massa, cara. Não tem outra palavra, assim. Então, chegando lá, pelos confrontos finais, a gente entende também a última premissa de Gantz. Gantz mostra que apesar de toda a tecnologia da humanidade, tudo que a humanidade e outros países criarem nesse projeto, que é o projeto Gantz, né? E tudo que vai sendo levado a partir do conhecimento com outros alienígenas, escolhas entre alienígenas e humanos que fazem eles começarem a se entender e mudar o rumo da história, coisa que aconteceu no nosso passado, acontece até hoje com a gente. Uma pequena escolha altera todo o drama de um futuro. E a gente vai entendendo que Gantz, na verdade, com toda a sua alta tecnologia, tudo se resolve na base do soco. Tirando essa parte aí, que com certeza também é verdade, tirando essa parte, lá pelas tantas do final, quando vai pra acabar o mangá, fica aquele ar de, tá, teve essas escolhas, aconteceu tudo isso, mas será que acabou mesmo? Porque o mangá encerra e fica assim, acabou mesmo? E essa é aquelas dúvidas que começam a pesar a mente nossa sobre a incerteza do futuro, a incerteza dos relacionamentos, a incerteza da vida, sobre qualquer coisa poder levar a gente a uma morte súbita e todas essas coisas que nos tornam muito frágeis. E o reconhecimento da fragilidade como uma forma de construir coletivos para a gente se tornar cada vez mais fortes. Tem toda essa etiqueta da política de linguagem, do desenvolvimento de Gantz, que é muito interessante. E cabe notar também que que era mesmo? A memória falha, eu não tenho roteiro aqui, eu só vou falando lorota na minha cabeça. A melhor cena de Gantz, quando começam a enfrentar aquele grande inimigo que com hiper recurso, que todo mundo já está desesperado, só vai morrer, na hora que a humanidade começa a se entender como coletivo e trabalhar a favor, é uma cena muito épica. Eu não tenho mangá com essa cena e eu estou editando o vídeo tudo manualmente. Procure ler, é muito massa. É na hora que eles começam a ver que eles conseguem sobreviver se ajuntando, se agrupando, eles simplesmente abaixam as calças e mijam na água dos alienígenas. Essa cena é muito humana, é muito humana. Por isso que eu recomendo. Veja Gantz e vamos lá até o final, que nunca vai ser o final da humanidade. Valeu por ter acompanhado até aqui. Abraços e falou! Eu fico pensando aqui, será que agora com esse vídeo, com essas falas minhas, o pessoal progressista que fala sobre quadrinhos e cultura pop, e mais progressiva aí, vai entender que Gantz tem muita cultura e coisa política, e será que a galera dos Lacração
vai simplesmente entender que aquilo lá não é sobre só mulheres seminuas e gente pica da galáxia com as armas? Acho que não, né?